Faz a sua parte primeiro, pai. Você. Futebol primeiro. Irmãos, bom dia. Mais uma vez, vou passar o recado rapidinho. No próximo dia 15, sexta-feira agora, nós estamos promovendo um torneio de futsal aqui na cidade de Pouso Alegre. E a Machado vai estar aqui também, Machado. Então vai ser uma festa, nossa igreja vai estar bem representada. Então convido os irmãos a participarem conosco lá, né, no dia 15. A equipe vai jogar 10 para as 10 da manhã e 11h30. Se a gente classificar para a semifinal vai ser por volta de 2 da tarde. Então a gente conta com os irmãos para fazer uma torcida lá por nós, para participar. Aqui na quadra do futebol, onde vai ser o culto. Então, quem tiver vuvuzela em casa, cordeiro, tocina, panela para bater lá no pico, entendeu, irmão? É para fazer barulho, porque ele tem que ganhar essa breia. Essa breia eu tenho que ganhar, então você tem que ver. E se vocês precisarem também, o meu vai servir a caixa da surdo, entendeu? Pode pedir. E vai ter cantina no dia, toda a receita de cantina será destinada à campanha de missões. Então a gente conta com a presença dos irmãos. Deus abençoe. Irmãos, bom dia. Quantos têm redes sociais no celular aqui essa manhã? Quantos tem? Facebook. Beleza? Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas você vai abrir agora na sua rede social, no Facebook, na página da igreja. Agora, tem que ser rápido. E aí, tá? Então, você da próxima vez já treina. Tá? Olha lá, o pastor já abriu. Abre aí no Facebook, no seu celular, na página da igreja. É que pode usar. Isso. Você abriu aí? Abriu? Tem aí, o pastor colocou hoje. Deve ter 48 minutos no seu celular aí. Culto da família, dia 1º/5, 9 horas da manhã e 19 horas. Tá aí? Conseguiu enxergar? Compartilhe agora. Se você não fizer isso agora, você vai esquecer quando chegar em casa. Então você vai compartilhar em público no seu Instagram, não sei se isso vai no Twitter, não sei se isso aí vai em qualquer outra rede social, no seu WhatsApp você vai compartilhar agora. Compartilhou? Ok? Agora você vai desligar seu celular e vai voltar de novo sua concentração para cá. Tá ok? À noite vai ter de novo. E outras programações. Esse é do dia 1º de maio. Isso. Eita, irmão, essa turma não é fácil, não. Quero lembrar que no próximo culto de domingo, nós vamos ter a cantata, tá, de Páscoa. Ele venceu, também está divulgado aí na página da igreja. Então, convida a sua família para estar aqui. Vai ser uma apresentação muito bacana. E detalhe, dessa vez o pastor não vai cantar. Então, vai ser melhor. Amém ou não, irmãos? Vai ser melhor. Então, traga a sua família próximo domingo às 19 horas no culto da família. Deixa eu falar uma coisa muito rápida aqui sobre as Bíblias comemorativas. A empresa que nós estávamos já quase fechando com ela, ela entrou em contato essa semana com a Marina, dizendo que estava com um problema com as capas da Bíblia, o material e tal, que isso poderia onerar algum preço. Então, ficou uma coisa que trouxe para a gente uma certa instabilidade. E até agora ele não deu um posicionamento para nós. Então, nós entramos em contato, a Marina rapidinho tentou procurar outras empresas e tal, e nós conseguimos uma Bíblia que pode ser muito interessante para você. Tem como mostrar ela ou não? Coloca aí, Emanuel. É essa Bíblia aqui, obviamente que aqui ela vai ter a logo da igreja, não é isso? Vai ter o nome, espera aí só um minutinho, vai ter o nome comemorativo, tudo direitinho, quer dizer, as coisas vão acontecer normais, só mudou a tradução, que agora passa a ser a NVI, e ela tem esse espaço para você fazer as anotações do culto, aqueles irmãos que gostam. Agora, a letra é normal, tá, gente? Não é letra grande. Eu entrei no site lá, estava letra normal. Mas tem esse espaço aí que você pode fazer as anotações. A tradução é NVI, é uma Bíblia de luxo. E nós vamos... Se você entrar hoje no quem que é? Está me chamando? Alguém está me chamando? Estou escutando papai? Eu voltei no tempo agora, irmãos. Voltei no tempo. Porque meus filhos eram assim, né? Pai, é o papai. Veja bem, ela é uma Bíblia de luxo, ela tem a letra normal, tem essas anotações, vai haver todo o processo que nós colocaríamos ali. Olha o preço de uma Bíblia dessa, gente, na promoção. E para nós vai sair o mesmo preço praticamente, não é, Marina? Que nós já avisamos que é na faixa de
R$60, né? Alguma coisa assim, tá? Então, se você já deu o nome pensando na Bíblia anterior e fala assim, pastor, essa Bíblia eu não gostei, tranquilo, a gente não vai ficar aborrecido com isso. E se você se motivou a estar querendo essa, liga para a Raquel e dá lá o seu nome, tá ok? Marcelo vai pregar hoje, ele trouxe aqui a cangalhada dele toda. Nós vamos fazer uma campanha para ver se alguém abençoa você com um notebook, o seminarista. É verdade ou não é? Porque a coisa está difícil para você, não está? O teclado já não funciona mais, o negócio já não pega direito. Quem sabe Deus abençoa um coração, não é, missionário, fala assim, eu quero abençoar o seminarista, quero ajudar a comprar um notebook para ele, um tablet, sei lá, né? Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus aí para todos. Vamos abrir a palavra do Senhor aí, no livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 1. Primeiro Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor para nós. Hoje a gente vai falar, obviamente, né, o tema é um pouco polêmico, mas um tema necessário de nós tratarmos, que é sobre causas entre irmãos, e a gente vai girar em torno de uma verdade central aqui, que é o fato de que nós, enquanto igreja, enquanto irmãos, nós precisamos nos proteger e não nos destruir, tá? Então a gente vai ler o texto de 1 Coríntios capítulo 6, 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de ser levada aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Só um minuto. Irmãos. Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Até aí, vamos orar. Senhor Deus, nós tivemos a oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor nos ajude nesse momento, e que o princípio que nós vamos tratar aqui, que está exposto diante dos nossos olhos nesse texto, seja algo de fato que norteie os nossos relacionamentos, tudo que nós, no nosso relacionamento, seja norteado por isso, de modo, Senhor, que nós tenhamos essa consciência de que nós, enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto família de Deus, nós devemos nos proteger e nunca nos destruir, Senhor. Então, que o Senhor nos ajude nesse entendimento, que o Teu Espírito Santo, que é o único que pode trazer luz a uma coisa tão profunda como essa, para a nossa própria vida, para a nossa mente, e assim possa fazê-lo nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja guiando as nossas meditações nessa manhã, para a honra, para a glória do louvor do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Bom, tema polêmico, né? Mas a gente vai tratar com sabedoria a respeito disso. É comum, irmãos, quando nós chegamos na igreja, nós pensarmos que nós nunca encontraremos ou nunca teremos os problemas de relacionamentos que nós tínhamos ou víamos fora da igreja.
Só que logo nós chegamos, e passa algum tempo, nós descobrimos que nós estávamos enganados a respeito disso. Apesar de muitas pessoas ainda se iludirem com essa ideia, né? Mas isso é fato entre nós. E aí eu pergunto, por que isso acontece? Por que às vezes, irmãos, nós encontramos problemas nos nossos relacionamentos entre irmãos? A resposta é, porque ainda temos em nós aquilo que a Bíblia chama de a presença da natureza pecaminosa. O que é isso? Que é aquela parte de nós que ainda tende para o mal, que ainda tende para fazer ou para ser aquilo que nós não deveríamos ser e nem fazer. E esse texto do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele está justamente tratando dos efeitos negativos dessa velha natureza nos nossos relacionamentos entre irmãos. Por que eu digo e afirmo isso? Porque não é, obviamente e absolutamente, a nossa nova natureza, a natureza que nós ganhamos em Cristo, que produz esses problemas. Não é o Espírito Santo que habita em nós que produz esses problemas. Esses problemas que infelizmente existem, eles não são provocados, esses problemas entre nós mesmos, enquanto irmãos, enquanto igreja do Senhor, eles não são produzidos pelo exercício das virtudes cristãs, do fruto do Espírito em nós. Ou seja, não é usando a virtude e o fruto do Espírito da paciência que eu vou gerar problemas no meu relacionamento com o meu irmão. Não é usando o amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, os atributos do fruto do Espírito descritos em Gálatas capítulo 5, que eu vou gerar estes problemas. Mas esses problemas, eles são gerados justamente quando eu não estou usando, vamos dizer assim, essas coisas. Ou quando eu não estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, é que surgem esses problemas. A gente sabe que as características, o fruto do Espírito, com todos esses atributos que eu acabei de citar, são na verdade o quê? São o próprio caráter de Cristo que está sendo imprimido, formado em cada um de nós. O caráter de Cristo sendo formado em cada um de nós. Você percebeu que eu frisei o formado? Por quê? Porque nenhum de nós o tem na sua plenitude ou de maneira constante, sem que haja variação disso, como é, por exemplo, na pessoa de Cristo. Cristo, ele é o amor, um dos gomos, que descritos do fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5. Cristo, ele é o amor em essência, ele é o amor constantemente e na sua plenitude. Alguém aqui, mesmo sendo salvo, mesmo habitando o Espírito Santo dentro de si, pode afirmar algo do gênero a respeito de si mesmo, do amor ou de qualquer uma dessas virtudes, ou desses atributos, desses gomos do Espírito Santo na nossa própria vida? Nós podemos dizer que nós os somos e tratamos os nossos irmãos sempre, constantemente, com amor, com paz, com paciência, com domínio próprio? Não, absolutamente não. Agora, para nós que somos igreja, para nós que somos uma nova criatura em Cristo Jesus, o que isso é para nós? Isso é uma luta, é uma guerra dentro de nós, é uma guerra entre a nossa carne, a natureza pecaminosa que eu afirmei que todos nós ainda possuímos, e o Espírito que habita em nós e que deseja formar em cada um de nós cada uma dessas coisas e ir acrescentando cada vez mais disso na nossa própria vida. Então essa luta, porque o verdadeiro cristão é aquele que luta essa guerra, que está no meio dessa guerra entre a carne e o espírito, nós, às vezes, infelizmente, o fato é que nós, de vez em quando, e às vezes, infelizmente, perdemos essa guerra. Perdemos essa batalha. E quando nós perdemos essa batalha, no que tange aos nossos relacionamentos interpessoais, o fato é que, às vezes, por perder essa guerra, nós não nos relacionamos com as pessoas baseadas no amor, baseada na paz, na paciência, na bondade, etc.
A verdade é que, às vezes, infelizmente, nos nossos relacionamentos entre irmãos, entre a igreja, né, o texto está descrevendo um problema ocorrido entre irmãos, dentro da igreja. A verdade é que nós, infelizmente, não somos, às vezes, guiados pelo Espírito, mas somos guiados pela nossa própria carne. Esse texto, ele é mais um daqueles textos que nos norteiam como nós devemos e como nós não devemos agir para resolver os problemas que acontecem justamente porque nós não nos relacionamos integralmente baseado na essência de Cristo em nós, na presença do fruto do Espírito em nós, dentro da nossa igreja. A lógica deste texto é mais ou menos assim: se nós, em um momento, nós perdemos essa batalha, essa guerra contra a nossa carne e não evitamos o problema, nós precisamos o que, segundo esse texto? Nós precisamos urgentemente voltar à lucidez e sermos guiados pelo Espírito para resolver esse problema que aconteceu pelo fato de que às vezes nós de fato perdemos essa guerra. Um pouquinho do contexto aqui em que a gente está. A grande maioria de nós já sabe que essa igreja que existia aqui nessa cidade, na qual Paulo ele manda uma carta, a igreja de Corinto, é uma igreja extremamente problemática. Todos nós, a maioria de nós já sabe disso. A cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade que era a capital de uma região chamada Acaia. Na época do Império Romano, do domínio do Império Romano, o Império Romano ele dividia o seu domínio em regiões. E a Acaia era uma das regiões que estava sob o domínio romano, da qual Corinto, que é o lugar onde essa carta é destinada, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, era a capital dessa região. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade, de um povo que vivia em uma cidade extremamente grande, cerca mais ou menos de 600 mil pessoas no tempo aqui do apóstolo Paulo, entre escravos e livres, tá? Uma cidade portuária, cujo comércio era ali a sua grande fonte de renda, mas também uma cidade que é originalmente grega, a cidade de Corinto. Ela ficava na região da antiga Grécia, né, antes do domínio romano. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que viviam, que moravam aqui, da qual a igreja pertencente a esse lugar. Nós estamos falando de pessoas que amavam a filosofia, amavam os grandes filósofos gregos do seu tempo, Platão, Sócrates, Aristóteles, etc. Nós estamos falando também de uma cidade, obviamente por pertencer à cultura grega, nós estamos falando de uma cidade extremamente idólatra. Nós estamos falando de uma cidade extremamente promíscua no que tange à prática sexual, muito por conta da própria filosofia grega, mas também pela presença aí do culto e do templo à deusa Afrodite, que era muito forte nesse lugar, com a prostituição cultural que existia lá. E aí, essa sexualidade desse povo que vivia nessa cidade de Corinto era algo tão deturpado, que o que nós lemos nos versos anteriores do capítulo 5? Nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando sobre o quê? Tratando justamente de um caso de dentro da igreja, onde um filho, ele tinha se relacionado sexualmente com a mulher do seu pai. Mesmo que essa mulher do seu pai não fosse necessariamente a sua mãe, podia ser a sua madrasta ou uma outra mulher com quem esse pai tinha casado, até para essa sociedade que, como eu disse e afirmei, é uma sociedade extremamente promíscua no que tange à prática sexual, até para essa sociedade isso era uma coisa bárbara que estava acontecendo dentro da igreja. E é justamente tratando dessa questão que surge esse problema que nós estamos tratando aqui, que havia dentro da igreja de Corinto. O gancho que Paulo vai para sair deste problema que estava acontecendo
a respeito desse fato bárbaro que tinha acontecido dentro da igreja, a ponto de um filho possuir a mulher do seu pai. O gancho que ele vai usar para tratar agora dessa questão de causas entre irmãos é o final do capítulo 5, no verso 12, que vai dizer assim: não deveis vocês julgar os que estão de dentro, se referindo ao caso de incesto que havia dentro dessa igreja e que eles, a igreja de Corinto, não fez absolutamente nada a respeito daquilo até aquele momento. Esse verso, o 12, vai mostrar o quê? A indignação do apóstolo Paulo da igreja de Corinto não ter julgado, não ter condenado aquele ato abominável. Então, baseado nisso, Paulo ele vai tratar de uma outra distorção na forma como essas pessoas, elas resolviam os seus problemas, ou estavam resolvendo os seus problemas naquele momento, dentro da própria igreja, que era da pior forma possível para eles mesmos e para a causa do evangelho. Então, baseado nisso, na crítica que ele faz no verso 12, da igreja não ter julgado o caso abominável do incesto, ele vai expressar a sua indignação por um outro problema que também estava acontecendo dentro dessa igreja, e ele vai dizer assim então, no versículo 1, se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de ser julgada pelos santos? Então, baseado nisso, Paulo vai tratar deste problema que existia entre irmãos dentro dessa igreja. A palavra aqui para queixa, né? Essa é a indignação. Se você tem alguma queixa contra outro irmão, a palavra queixa e a palavra pragma, que denota um negócio, uma questão, e aqui no contexto, um negócio ou uma questão pendente, algo mal resolvido, algo que gerou transtorno para essas pessoas que estavam envolvidas, algo que gerou prejuízo, uma fraude. É disso que Paulo está tratando aqui pelo contexto, como nós vamos ver. E baseado nisso, ele vai dizer então, nisso que estava acontecendo, como vocês ousam apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de ser julgadas pelos santos? Todo o texto, toda a argumentação, a tônica deste texto é esta indignação do apóstolo Paulo. Como vocês ousaram levar uma causa entre vocês para ser julgada nos tribunais do mundo? Quero que você perceba comigo a força que essa palavra ousa tem nesse texto. Ousar significa o quê? Agir sem medo. E aqui tem obviamente uma conotação negativa de quê? De agir com atrevimento, de agir sem respeitar ou ponderar aquilo que é correto, e que demonstra obviamente toda essa indignação de Paulo e o quanto ele está chocado com a atitude em questão e também obviamente a seriedade desse assunto. Isso aqui era muito sério que estava acontecendo. O fato, como ousa alguém apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios em vez de ser levada pelos santos, isso aqui era algo muito sério, algo que deixou o apóstolo Paulo indignado, chocado com a atitude dessa igreja, e agora ele vai tratar especificamente a respeito disso. O grande problema aqui nesse texto é que esse negócio mal resolvido, que gerou prejuízo para uma das partes envolvidas, ele estava sendo levado para o tribunal de justiça da cidade de Corinto, como o verso 6 deixa evidente e claro para nós, ao invés de ser levada aos santos da igreja para que eles resolvessem essa questão. Você percebe isso, irmãos? Justamente por esse contraste que Paulo dá a algumas palavras nesse texto. A palavra ímpio versus a palavra santos. Essas duas palavras do versículo 1 estão em antagonismo uma com a outra. Embora a gente, fazendo uma observação aqui, que embora nós tenhamos algumas traduções desse texto para o português, que traduzem a palavra grega aqui, adicos, né? No lugar de ímpios, talvez essa seja a sua versão, no lugar de ímpios está escrito injustos, né? Algumas versões não trazem ímpio, mas injusto. Isso
pode ter uma diferença de entendimento, dando a ideia de quê? De que o problema aqui foi que essa pessoa que se sentiu lesada de ter levado essa causa para ser julgada em um tribunal cuja justiça era questionável, tá? Talvez algumas traduções levem nesse sentido. E mesmo nós sabendo que a justiça em uma comunidade daquela época era sim uma justiça questionável, por exemplo, nós estamos falando de uma sociedade escravocrata. Isso quer dizer o quê? Que aquela máxima que nós temos de todos são iguais perante a lei, isso não se aplicava no seu tempo. Por exemplo, um escravo, ele nunca poderia processar o seu senhor, o seu dono. Nunca poderia acontecer isso. Ou também, uma pessoa de uma classe inferior, ela nunca poderia ou teria condições de processar, de entrar com um processo na justiça, no tribunal dessa cidade ou de qualquer uma outra, com uma pessoa de uma posição superior socialmente falando. Então, assim, apesar de nós sabermos que existia, obviamente, um tribunal, ele era injusto, baseado nisso, nós vemos, o que nós estamos vendo aqui neste texto é que existem dois grupos de pessoas que estão sendo apresentados pelo apóstolo Paulo, e nesse texto eles estão sendo apresentados de uma forma antagônica, de uma forma que eles estão em oposição um com o outro quanto à sua essência. Ele está apresentando um grupo de ímpios, que é aquela palavra que denota aquele que não é piedoso, né? Nós temos aí esse prefixo de negação, in, o não piedoso. E piedade na Bíblia está ligado ao amor, à devoção a Deus e a Cristo Jesus, ao amor que nós prestamos e à maneira como nós vivemos porque o amamos, versus os santos ou os piedosos, ou seja, aqueles que foram separados por Deus e para Deus. E no verso 6, nós também fica evidente para nós de que ele está fazendo esse antagonismo, não em um tribunal injusto. A causa não era que essa questão estava sendo levada a um tribunal onde não existia justiça, mas de um tribunal que era antagônico à igreja em sua essência. Era um tribunal de pessoas ímpias. Tá? Porque no verso 6 a gente vai ver que ele troca esse termo ímpio pelo termo apistos, que significa descrentes, né? Se referindo às mesmas pessoas. Então esse era o problema que leva este texto, uma causa entre irmãos que estava sendo levada para ser resolvida fora da comunidade. E o problema é que existia um antagonismo entre esses dois grupos de pessoas, os ímpios e os santos, ou a igreja. E Paulo ele vai começar a evidenciar esse antagonismo, destacando o quê? A posição da igreja em relação aos ímpios ou ao mundo. Ele vai dizer qual é a posição da igreja em relação ao mundo. Ele vai dizer: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? O que nos parece aqui nesse texto é que Paulo está se referindo à posição escatológica da igreja no dia do julgamento final, uma posição de juíza juntamente com Cristo, algo parecido como uma testemunha de acusação diante da incredulidade do mundo, a rejeição do mundo de Deus e do evangelho que lhe é ofertado. Paulo, ele pode ter em mente aqui, por exemplo, algo como Mateus 19, 28, que é Jesus dizendo para os seus discípulos. Ele diz assim em Mateus 19, 28, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que o seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Logicamente, esse texto traz algo específico para os 12 apóstolos e para o povo de Israel. Mas como nós não temos informações sobre qual será de fato esse papel da igreja no julgamento do mundo, julgamento escatológico do mundo, pode ser que tenha algo, que seja algo relacionado, mas não específico para Israel, mas em relação ao mundo. Mas o que mundo significa aqui nesse texto? Vou trazer aqui o comentário de um exegeta a respeito dessa passagem
e também um pouco do significado da palavra mundo, que é o Dr. Douglas Fee, que é um exegeta. Ele diz assim: aqui, nesse texto que nós estamos falando, ele está falando de um julgamento final do mundo. Como o que é o mundo para ele? Como um todo, a totalidade do sistema de coisas que se opõe a Deus e que estará sob juízo de Deus, em que o povo de Deus deverá, de alguma forma, estar envolvido neste julgamento. Como Paulo ele usa a expressão, acaso vocês não sabem, que faz parte de uma das suas muitas perguntas retóricas que ele faz à igreja de Corinto, com o objetivo de constranger essa igreja, por conta da atitude que eles estavam tendo de levar uma causa de dentro da igreja para ser julgada pelos ímpios. Parece-nos, como ele diz, acaso vocês não sabem? Parece-nos, ou pode ser, que Paulo já tenha explicado sobre isso para eles, que isso já era uma verdade absoluta dentro dessa comunidade, porque Paulo está usando isso aqui, essa fala, acaso vocês não sabem? Ele está usando isso aqui como argumento para quê? Para conscientizá-los a respeito do absurdo da atitude que eles estavam tendo, de levar uma causa de dentro da igreja para ser julgada pelo mundo ímpio. Aqui é bom observar que em todo este texto existem 3 tipos de censuras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira, existe uma censura do apóstolo Paulo àquele que estava fraudando o irmão. Existe uma censura do apóstolo Paulo àquele que, sendo fraudado pelo seu irmão, levou a causa perante a justiça secular. E existe uma censura também à atitude da igreja de ter deixado isso acontecer ou chegar a este ponto. Então, 3 censuras em todo esse texto norteiam o texto que nós estamos lendo. Perceba que esse fato da igreja julgar o mundo aqui, ou seja, isso ele diz, né? Se isso já é uma verdade para vocês, se vocês vão julgar o mundo, se isso já é algo certo para vocês, acaso vocês não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês, mesmo sabendo que vão julgar o mundo, que foram escolhidas por Deus para exercer um papel de juízo, lá no juízo escatológico do último dia, mesmo vocês sendo este povo, vocês vão levar as suas causas, as suas questões para ser resolvidas fora da igreja por pessoas que não conhecem a Cristo e nem o Evangelho? Essa é a indignação que tonifica todo o texto que nós lemos. Aí alguém pode questionar, obviamente, mas essas pessoas a quem está sendo levada essa questão são juízes, são magistrados. Eu digo para você, não importa, porque embora fossem magistrados, embora fossem juízes, eles ainda são ímpios, eles ainda estão nas trevas, eles não conhecem a Deus e nem a sua vontade, e por isso eles não têm condições de julgar a igreja, porque a igreja é regida pela lei de Deus e não pela lei dos homens. E para enfatizar ainda mais essa distinção que existe entre os santos e os ímpios, essa posição antagônica entre essas figuras, e deixar evidente que essa posição superior que a igreja, na pessoa dos santos, ela tem em relação ao mundo, no caso aqui representado por esses juízes ímpios a quem essa questão estava sendo levada, Paulo ele continua dizendo, acaso vocês não sabem que nós, a igreja, os santos, o povo de Deus, nós haveremos de julgar os anjos? Mais uma vez, irmãos, Paulo traz à tona esse papel escatológico da igreja no julgamento do último dia, que, como já foi dito, nós não sabemos de fato com detalhes qual será este papel, só sabemos, baseado neste texto também, que existirá um papel da igreja no juízo, no julgamento do último dia. Então, partindo deste pressuposto, que Paulo está emergindo, a posição da igreja em Cristo Jesus, partindo desse pressuposto de que a igreja exercerá um papel de juízo no dia da consumação de todas as coisas, Paulo ele vai dizer, se é desta maneira,
Se a igreja tem este poder, essa condição de exercer juízo contra o mundo e até contra os anjos, segundo o texto, quanto mais ela tem este poder, este dever e essa autoridade de exercer juízo, julgamento sobre as coisas desta vida, ou seja, sobre as coisas terrenas, passageiras, materiais, triviais dessa vida, de maneira a resolver essas questões que surgem dentro da própria comunidade, no relacionamento interpessoal dos seus membros e dos problemas que infelizmente acontecem do mesmo. A igreja, ela tem esse poder, ela tem esse dever e ela tem essa autoridade para resolver os problemas que surgem dentro dela, porque ela é investida da autoridade de Cristo. Então, baseado nisso, nós temos o verso 4. O verso 4, irmãos, ele pode ser interpretado textualmente de duas maneiras. São perfeitamente cabíveis segundo o texto original. A primeira, ele pode ser traduzido e interpretado de uma forma conclusiva, ou seja, uma conclusão. O verso 4 seria uma conclusão de como eles deveriam então resolver os problemas que surgiram dentro da igreja, ou então uma segunda, que é uma forma de questionamento, de uma crítica à atitude daquele que se sentiu prejudicado de ter levado esse caso à justiça secular. De forma conclusiva, a gente tem o próprio texto que a gente está trabalhando, que é o texto da NVI. De uma forma conclusiva, Paulo vai dizer, portanto, no sentido de concluir, como vocês vão resolver então esses problemas? Como vocês deveriam ter lidado com isso? Paulo vai dizer, de uma forma conclusiva, portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Ou seja, para resolver questões dentro da igreja, da família de Deus, entre os santos, o que eles deveriam fazer segundo essa interpretação conclusiva? Eles deveriam escolher os próprios membros dessa comunidade como juízes sobre o assunto, mesmo que essas pessoas fossem, nas suas cabeças orgulhosas e soberbas, os menos importantes, irmãos. É importante destacar aqui que a igreja de Corinto, entre muitas coisas que ela era uma igreja extremamente soberba. Nessa igreja existia um grupo de pessoas que se julgavam melhores, mais espirituais do que outros, pessoas que competiam a respeito dos dons que possuíam, pessoas que se ufanavam de terem um seguidor, de seguir um determinado líder em detrimento do outro. Então nós estamos falando de uma igreja extremamente orgulhosa. Então Paulo diz isso, se referindo aos menos importantes, na cabeça dessas pessoas, porque eles eram uma igreja extremamente orgulhosa. Eles competiam para ver quem era o mais importante, qual dom era mais importante. Isso era evidente, se você ler 1 Coríntios, você vai ver isso de uma forma muito evidente. Então, pensa na implicação, por exemplo, de um senhor cristão, alguém que tem muitas posses, alguém que tem muitas pessoas ao seu serviço, uma pessoa de alta posição social, submeter o julgamento de uma demanda com outro irmão, provavelmente alguém do mesmo nível social que ele, a um mero empregado, ou até um escravo, porém crente pertencente da igreja de Corinto. Imagine isso acontecendo. Então, uma coisa muito complicada, mas é justamente isso que eles deveriam fazer, segundo essa interpretação conclusiva. A segunda tradução possível desse texto, desse versículo especificamente, é no sentido de um questionamento como uma pergunta retórica. Por exemplo, na Almeida Corrigida Fiel e das muitas versões que seguem esta mesma linha, em que ele vai dizer: então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a essa vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, ou seja, aos de fora da igreja, fazendo referência aos juízos ímpios a quem essa questão estava sendo levada?
Agora, independente das traduções possíveis desse texto, o que fica evidente em qualquer uma delas dentro desse texto, no qual elas falam de uma forma uníssona, é que se existirem questões relativas às coisas desta vida entre os irmãos, coisas que precisam ser resolvidas, essas coisas devem ser tratadas e resolvidas pela igreja e dentro da igreja, e nunca fora da igreja. Para argumentar ainda mais sobre este fato, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma pergunta para instigar essas pessoas, mas também para envergonhar essas pessoas com a forma como eles estavam resolvendo o caso em questão. Ele vai dizer: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? A vergonha que Paulo ele quer causar aqui com essa pergunta nessa igreja é a vergonha de levar uma pessoa a pensar, a refletir sobre tamanha insensatez da sua atitude. E refletindo sobre a insensatez da sua atitude, ela possa o quê? Mediante essa vergonha que ela pode sentir, se ela refletir sobre isso, ela pode ser persuadida a tomar a decisão correta, a escolher, a pensar de que maneira ela realmente deve agir conforme o que está acontecendo. Se ela deixar aquele calor do momento e agir de uma maneira coerente com a nova identidade que ela tem em Cristo Jesus. Essa pergunta, como eu já enfatizei, a condição dessa igreja de Corinto é uma espada enfiada dentro do coração orgulhoso dos coríntios, que se jactavam de ser tão sábios, mas quando surgiu uma demanda, uma questão entre eles, o que eles fizeram, segundo esse texto? Eles apelaram para os ímpios para resolver essa questão. O texto diz: mas ao invés disso, ao invés de vocês resolverem essa questão internamente dentro da igreja e pela igreja, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Aqui eu quero destacar duas coisas. Primeiro é o peso e o significado da palavra irmão, ou que a palavra irmão tem nesse texto que nós estamos tratando, dentro da argumentação do apóstolo Paulo. Irmão é uma palavra muito forte, eu já disse aqui isso nessa igreja, é muito forte essa palavra. Irmão denota aqueles que têm uma origem comum, que fazem parte de um mesmo povo. Pessoas que têm interesses comuns, que lutam pelos mesmos objetivos, que servem o mesmo Senhor, que vão para o mesmo lugar. Irmão, nesse texto, está falando de pessoas que têm uma ligação extremamente forte entre si, que é o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que por isso elas estão ligadas inseparavelmente um do outro. Isto é o peso que a palavra irmão tem deste texto, ou em qualquer texto que ela é usada. Uma pequena aplicação a respeito do peso da palavra irmão. Se nós nos referimos às pessoas que congregam conosco como irmãos, sem que isso signifique para nós que existe uma ligação muito forte entre nós e essa pessoa, nós devemos, em primeiro lugar, mudar o nosso olhar a respeito dessa pessoa. Passarmos a enxergar e promover de fato esta ligação que a palavra irmão nos arremete de uma forma inquestionável, de uma forma que nós não podemos fugir do que ela significa quando nós usamos essa palavra. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, se isso não acontece, se não existe no nosso coração este sentimento ao dizer, ô meu irmão, que não existe uma ligação extremamente íntima sobre nós, nós precisamos pensar sobre isso e fazer com que essa ligação tenha sentido para nós. Ou então nós paramos de usar essa palavra, porque isso seria uma mera hipocrisia da nossa parte. Ainda sobre o peso da palavra irmão, perceba o seguinte: parte da ênfase que Paulo dá à palavra irmão nesse versículo, repetindo ela duas vezes, nós já estamos indo para o final, é justamente para que eles pudessem ser trazidos à lucidez a respeito da condição que ambos desfrutavam frente um ao outro. Eles eram irmãos, e por serem irmãos, eles deveriam resolver essa questão
de uma outra forma. E a segunda ênfase que eu quero destacar nesse texto é o fato de que a questão está sendo levada, exposta diante de descrentes. Essa também é uma tônica dessa indignação do apóstolo Paulo. Perceba que Paulo ele não critica somente a incoerência em se levar essa questão diante de ímpios, mas ele também critica a falta de consciência cristã dessas pessoas a respeito daqueles que não conheciam o evangelho, fazendo com que o seu mau testemunho, segundo o texto, o fato de haver litígios entre eles, fosse difundido, propagado por eles mesmos, envergonhando assim o nome do evangelho. No caso aqui, a igreja e o evangelho estavam sendo difamados por aqueles que na verdade deveriam proteger a igreja e o evangelho. É a igreja destruindo a própria igreja, é a igreja difamando o evangelho. Agora, como a questão era judicial, irmãos, isso quer dizer que era algo realmente grave, né? Uma coisa significativa, que levou essa pessoa ofendida a querer uma reparação, uma restituição, uma vitória frente a esse tribunal. Mas Paulo vai dizer que embora o desejo pela vitória frente àquilo que aconteceu, deste que leva essa causa existisse, quando essas pessoas deixam que isso aconteça, ou quando essa pessoa leva essa causa a um tribunal, desejando que existisse uma vitória sobre esse caso na parte dela, ela já estava tendo, na verdade, para ele, uma completa e absoluta derrota. É a mesma coisa, algo não muito incomum que acontece nos nossos dias, quando uma família, ela leva os seus próprios membros, um ao outro, diante da justiça por conta de uma herança. É quase a mesma coisa, ou seja, mesmo que uma família, alguém da família faça isso, querendo a vitória, eu quero ter que aplique-se a justiça nesse caso, eu quero ser vitorioso em uma herança, ao levá-la, ela já está tendo para ela, enquanto família, uma derrota que é sem precedentes. Então perceba, nessa ânsia pela vitória, o que estava acontecendo aqui era uma completa derrota. E aí, tendo como base, irmãos, isso aqui é importantíssimo, tá? O testemunho e a fraternidade cristãs, que essas coisas, elas excediam infinitamente os bens materiais, que parece ser aqui o caso em questão, Paulo ele vai lhes perguntar o seguinte: na intenção de resolver essa questão, de pôr um ponto final no problema que houve entre vocês, por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Aqui, com essas perguntas, Paulo, ele dá um nó no nosso cristianismo contemporâneo. Ao escutar essa frase do apóstolo Paulo, o nosso cérebro automaticamente faz aquele barulho, sabe, do Windows travando? Tan, tan, error, error, error. Por quê? Porque aqui nós vemos que, de fato, quanto nós estamos longe do pensamento evangélico. Primeiro porque a palavra sofrimento, nesse texto, ela está ligada a uma outra palavra que para nós é totalmente antagônica, que é preferir, que é escolher entre aquilo que é melhor. E sofrimento na nossa mente contemporânea, limitada, imediatista, nunca pode ser algo melhor do que qualquer outra coisa. Entre sofrimento e qualquer outra coisa, nós escolhemos qualquer outra coisa. Ainda mais se esse sofrimento ele está ligado à injustiça e a prejuízo. Aí a nossa repulsa é quase que instantânea e automática. E pior do que isso, para nós, qualquer coisa que nós venhamos a fazer para nos livrar deste sofrimento, de sofrer essas coisas, a injustiça e o prejuízo, nessa mente egoísta que nós temos, pós-moderna, imediatista, qualquer coisa que nós fizermos para isso é perfeitamente justificável e correto. Só que na cabeça do apóstolo Paulo não existe nada de lógico ou de justificável na atitude de uma pessoas que dizem seguir
aquele que sofreu o martírio numa cruz para pagar um pecado que não era seu, que sendo Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, que pregou a essas pessoas que os seus discípulos deveriam não resistir ao perverso, que se alguém lhe ferir a face direita, dê também a esquerda. Se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, dê para ele também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Isso não é incoerente, não tem nada de lógico na atitude que eles estavam tendo, mas ao invés disso, ou seja, de ter uma atitude coerente com o cristianismo que professavam, eles mesmos, segundo o texto, Paulo indignado diz: vocês mesmos causam injustiças e prejuízo contra irmãos. Perceba que Paulo, ele não somente censura a atitude daquele que levou a causa ao tribunal secular, mas ele também censura a atitude repugnante daquele que causou ou iniciou esse problema, fazendo essa injustiça, causando prejuízo. E Paulo, ele vai chegar a ponto de dizer, na sua indignação, tentando trazê-los à lucidez, vai dizer: acaso vocês não sabem? Mais uma vez essa palavra: acaso vocês não sabem que os perversos, ou seja, os injustos, os enganadores, não herdarão o reino de Deus? Perceba que essa advertência inicial do versículo 9 aqui, ela é uma advertência que é oriunda ou que é dada para a igreja, para os irmãos, para os que estão dentro, e tudo que segue no versículo 9 também é dado para a igreja a primeiro momento, tentando convencer aquelas pessoas do tamanho da sua insensatez e incoerência da sua atitude frente ao que era o cristianismo que eles deveriam processar. Então, diante desse texto, eu pergunto: o que fica para nós de tudo isso? O que fica para você deste texto? Até que ponto esse texto, ele normatiza o seu e o meu relacionamento com os nossos irmãos, com a igreja? Pode ser, irmãos, que nós nunca tenhamos levado e nunca levaremos uma causa, uma situação mal resolvida entre nós, para um tribunal de justiça, como era o caso que está acontecendo aqui. Mas eu pergunto: será que é somente aqui, assim, desta maneira, que esse texto se aplica? O que o texto está dizendo para nós é que nós não devemos levar causa entre irmãos para que os ímpios a julguem. O contexto, como nós vimos, está falando de levar uma pessoa, uma causa, para um juiz, para um tribunal. Mas este texto também pode ser aplicado a questões que nós temos entre irmãos e que nós levamos para pessoas de fora da nossa comunidade, para que elas, de certo modo, façam um julgamento condenatório a respeito daquilo, e que com isso a igreja do Senhor é difamada, e com isso nós colocamos empecilho à fé das pessoas que não conhecem o Evangelho. Como eu disse, nós, enquanto igreja, nós devemos nos proteger e não nos destruir, nos envergonhar uns aos outros, difamar uns aos outros. Se existe uma questão que precisa ser resolvida, e ela fugiu do controle das partes que estão envolvidas, a orientação do texto é que nós procuremos pessoas de dentro da nossa comunidade, de dentro da igreja, pessoas de confiança, pessoas de sabedoria, para que elas julguem essa situação, porque a igreja, ela tem este dever, esse poder e essa autoridade para julgar questões desta vida. Porque guarde o que eu vou te dizer aqui para a gente encerrar: a igreja, o povo de Deus, de fato, é a única instituição que vai julgar uma causa segundo a lei de Cristo. Não existe outra instituição que o faça. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, a gente lê um texto conflitante para nós, com a forma como nós vivemos, a forma como nós nos relacionamos, Senhor. E que, em primeiro lugar, mostra que nós devemos, Senhor Deus, agir
de uma maneira coerente com o cristianismo que professamos nos nossos relacionamentos, que nós devemos a todo custo, enquanto família, enquanto igreja, enquanto irmãos, evitar os problemas que podem existir nos nossos relacionamentos interpessoais. Mas é um texto também que nos orienta como nós devemos resolver esses problemas, quando infelizmente, Senhor, nós perdemos essa guerra, a guerra da carne e do espírito. Nós perdemos essa guerra, Senhor, e eles acontecem. A Tua palavra nos dá um norte de como nós devemos resolver essas coisas, para não envergonhar os nossos irmãos frente ao mundo, frente aos ímpios, para não envergonhar a Tua igreja, o Teu evangelho, para não colocar empecilho à fé das pessoas que nem conhecem o Senhor, e que às vezes de uma maneira informal nós constrangemos os nossos irmãos com erros que acontecem infelizmente, e que nós nunca deveríamos fazer isso, Senhor. Quando os erros acontecerem, Senhor, nos livra dele em primeiro lugar. Mas se eles acontecerem, que o Senhor traga sensatez e lucidez ao nosso coração, para resolvermos os problemas de uma forma coerente com o cristianismo que nós professamos, de uma forma que honre e glorifique o Teu nome, Senhor. Amém. Quero agradecer ao Marcelo por essa palavra. E Marcelo, e quando esse que não é crente ainda vai julgar sobre a igreja, ele está dentro da casa da gente. É o marido que ouve, é a esposa, é o filho. E aí sabe qual é o resultado? Eles fecham o coração para Cristo. Queridos, antes de você ir embora, a Eliane do Helder, ela está até ali fora. O Helder teve um probleminha no carro dele e ele levou lá para a oficina do Jamil, o reboque levou para lá. E eles estão precisando de 3 homens fortes como você, porque tem uma rampinha que precisa pôr o carro para dentro da oficina, tá? O Francisco dali na introdução já se pronunciou aí. Tiver mais uns 3 ou 4 homens aí é só abordar a Eliane ali, tá? E falar com ela, ela vai dizer onde é que é a oficina, aqui quem vai para o horto, ali perto do horto, é só empurrar para dentro da oficina, tá bom? Vamos ficar de pé. Ó, são 11h15, acostuma com esse horário, tá? Amém? Hã? Agora, hoje, são 11h15, ok? Vai acostumando com esse horário, amém, irmãos? O pessoal não quer não. O pessoal não quer não. Aquele versículo, eu quero estar na casa do Senhor, mais do que outro lugar, não está entrando, tá? Não está. Não, vai vir para a igreja normal 9 horas da manhã, mas acostuma um pouquinho com essa passadinha de 10 minutos, porque a gente precisa dar ao pessoal da música um espaço para eles trabalharem. Eles estão trabalhando com a faca no pescoço. E quando você põe a faca no pescoço dele, os professores de escola bíblica ficam com uma na deles também. E aí o pregador fica com uma na deles também. Quer dizer, não é isso, não é igreja. Não é por aí, né? Nós estamos aqui para aprender e precisamos ter tempo, né, Lucas? Concordou comigo agora? Senhor, muito obrigado por esta manhã aqui na Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Leve-nos para casa, nos dê uma tarde maravilhosa e nos traga de volta para juntos adorarmos o nome do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus abençoe sua vida.